Então, o que nos satisfaz como pessoa, né? A maioria das pessoas, a maioria, eu diria 99,999% das pessoas, elas precisam de alguns pilares para serem satisfeitas. Elas precisam suprir alguns pilares para serem plenamente satisfeitas. E o primeiro pilar é justamente a autonomia. O que é autonomia? É você estar no controle e agir de forma harmoniosa com o que você é de forma autêntica, né? Então todo mundo tem necessidade de ter autonomia e de se sentir no controle da sua própria vida, da sua própria carreira. O segundo pilar é com relação à competência. Todo mundo tem que se sentir capaz de lidar de forma eficiente e eficaz com aquilo que lhe é cobrado. Então vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da autonomia e de competência. Mas a autonomia, imagina que alguém te deu um carro para você vender, só que você tem zero de autonomia para definição de preço. E aí essa pessoa tem um carro que custa 30 mil reais no valor de mercado, ela pede para você vender a 40 mil reais e você não pode dar desconto. É uma missão impossível, né? Ou então alguém pede para você fazer um relatório, você só conhece Excel e essa pessoa pede para você fazer um relatório em Word, não se preocupando com o relatório que ela vai receber. Está tirando sua autonomia também da forma de fazer o trabalho. Então dei um exemplo esdrúxulo e um exemplo do dia a dia. Competência, você entende tudo de PowerPoint e aí você não entende nada de Excel e alguém pede para você fazer um relatório em Excel. Você vai se sentir como um incompetente, né? Então, outro ponto de competência também, você não fala inglês e de repente o seu superior te coloca numa reunião que é só em inglês. Como você vai se sentir? Sem entender nada nessa reunião. Incompetente. Então o ser humano ele precisa suprir o pilar de autonomia e o pilar de competência. Eu tinha muito cuidado quando eu ia promover alguém ou expor alguém numa reunião, eu tinha muito cuidado com a competência, porque eu só expunha as pessoas que tinham competência para serem expostas. Então isso é muito importante. O outro ponto é relacionamento. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para ser sozinho. O ser humano ele tem desejo de interagir. Ele deseja ter interação com outras pessoas. Ele deseja se conectar. Ou se conectar com uma empresa, ou se conectar com um grupo semelhante, ou se conectar com uma pessoa que pensa igual a ele. Ele precisa se conectar. É por este motivo que hoje nas mídias sociais os grupos fazem tanto sucesso. Então você olha os grupos de Facebook e tem lá milhares de pessoas conectadas, porque as pessoas precisam se conectar. E quando eu falo conectar aqui, eu estou falando também de conexão com o propósito. E aí eu volto naquele slide anterior, onde eu falo que os propósitos têm que estar alinhados. Então, outro ponto é a necessidade de conexão. E por último, para a gente fechar esse slide, é a necessidade de propósito. As pessoas precisam entender o porquê que elas estão fazendo as atividades. E aí muita gente fala assim, mas propósito é uma coisa enorme, propósito de vida. Não, propósito é o que está no seu dia a dia. Propósito é por que eu estou fazendo esse vídeo nesse momento. Propósito é o que você faz no dia a dia que te liga ao seu objetivo de vida. Você não consegue chegar no seu objetivo de vida de um dia para a noite. Você cumpre esse propósito de objetivo de vida todos os dias. São pequenas ações que te levam a grandes feitos. Então você cumpre o seu propósito todos os dias da sua vida. Não é algo grandioso. Propósito é uma coisa simples, é uma coisa que precisa ser cumprida todos os dias. Por que eu estou fazendo esse vídeo nesse momento? Porque eu tenho como propósito dividir o máximo de conhecimento que eu tenho com relação à liderança. Então eu tenho como propósito, eu tenho como objetivo dividir o máximo que eu puder a respeito de liderança. Então esse é o meu propósito. Então um líder, o terceiro passo é o líder ele precisa estabelecer ele precisa satisfazer e ajudar os seus subordinados a satisfazerem esses 4 pilares de vida. Porque se esses 4 pilares não estiverem satisfeitos, ninguém vai ser completamente pleno, ninguém vai ter uma vida plena
e não vai ter engajamento com aquela empresa, com aquele time. Então o líder ele precisa definir objetivos pensando sempre em autonomia, competência, relacionamento e propósito. E isso obviamente gera satisfação, motivação, engajamento e principalmente o uso pleno de potencial. Isso aqui é o que os psicólogos chamam de flow, felicidade, bem-estar, florescimento. Não vou entrar nesse mérito aqui. Como eu comentei várias vezes, né, eu venho de finanças, então eu era muito focado em resultados de empresas, mas eu tenho pós-graduação em psicologia também. Estudei flow com o fundador desse conceito, felicidade com o tal Ben Shahar, que também é um dos caras que mais especialistas no tema felicidade, né, da Harvard. Bem-estar e florescimento também com Martin Seligman. Então eu tenho aqui alguns estudos bem interessantes nesse sentido, mas satisfazendo esses 4 pilares, você vai deixar uma pessoa em um estado de bem-estar e ela vai se sentir engajada com o dia a dia.